Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sem roteiro, sem nada planejado, falar aqui um pouco sobre pesar a mão. Acho que nós torcedores, e eu me coloco nesse grupo também, nós torcedores estamos pesando muito a mão em um único nome e esquecendo de pesar a mão onde a gente realmente deve pesar a mão. Elenco inteiro, Textor e o planejamento, Renato Paiva e o trabalho. Então acho que a gente precisa repensar um pouco também, tá? O torcedor sempre tem razão, isso nunca vai mudar, o torcedor é soberano, somos nós que levamos o Botafogo à frente, tá? Mas a gente precisa conversar um pouco sobre isso, sem esquecer do jogo de ontem também. Então deixa o like, comenta, compartilha. Se você ainda não está inscrito nesse canal, se inscreve. E bora pro vídeo, depois da vinheta a gente começa a falar sobre isso. Vamos começar a conversar aqui, pessoal, mas antes de começar a conversar, quero anunciar para vocês a nova parceira do canal Memória Alvinegra, a Instant Gaming, loja virtual de jogos de videogame, onde você encontra os melhores preços, os melhores jogos em pré-venda, em estoque, tá? Você encontra na Instant Gaming os melhores jogos para você se divertir num precinho que tá maravilhoso. A Instant Gaming é uma das melhores lojas do mercado no quesito preço. Então dá uma chegadinha no link da Instant Gaming, tá aqui na descrição do vídeo, também tá no nosso primeiro comentário fixado. Dá essa moral, porque a Instant Gaming é parceira do canal Memória Alvinegra e vai ajudar você a se divertir com a sua família, com os melhores jogos de videogame que você vai encontrar disponível no mercado. Agora sim, vamos começar a falar do nosso assunto, que é pesar a mão demais em um único nome do time do Botafogo. E eu vou começar citando aqui o Matheus Martins. Eu acho que é esse cara que a gente está pesando a mão demais. Quando o Matheus Martins foi escalado para o jogo contra o São Paulo, a gente precisa também dar a mão à palmatória que a gente estava feliz com a escalação, porque a maioria imaginava que aquela era a melhor escalação para o Botafogo. O Matheus Martins jogando na ponta esquerda, com o Savarino centralizado e o Patrick de Paula no banco, tá? E aí, para mim, estava perfeita a escalação. Acho que para todo mundo aqui a escalação também estava perfeita desse jeito, tá? O Matheus Martins, ele fez uma partida mais boa do que ruim, tá? Só que a partir do momento em que a gente vê o Matheus Martins cometendo erros que são próprios do Matheus Martins, a gente às vezes pesa a mão demais, acreditando que ele foi o pior jogador em campo, quando ele não foi. O Matheus Martins era dos jogadores do ataque do Botafogo aquele que mais tentava fazer alguma coisa. Vale lembrar que o Matheus Martins, ele também está inserido nesse cenário em que me parece que os jogadores do Botafogo, por mais que tenham falado que o trabalho é maravilhoso, ainda não tenham conseguido entender e massificar as informações que o Renato Paiva quer passar nos treinos para que seja executado nos jogos. Também tem a questão da falta de confiança. Eu mantenho o que falei no pré-jogo de Botafogo e São Paulo. Eu acho que o Matheus Martins, depois daquela partida contra o Carabobo, conseguiu se reencontrar com a confiança que ele tinha no ano passado. Vale lembrar que em 2024, esse jogador que em 2025 estamos falando que é horroroso, salvou a gente em vários momentos da temporada. Salvou a gente em jogos de Libertadores. Quem não vai lembrar aqui da disputa de pênaltis contra o São Paulo, em que ele foi um dos que marcaram o gol. Depois que o Vitinho perdeu o pênalti, estava muito complicado. Ele entrou numa bucha tremenda, ele e o Almada entraram numa bucha tremenda e resolveram pro Botafogo. Matheus Martins fez o gol da classificação e, abrindo um parêntese aqui, tirou a camisa na comemoração. Mesma coisa aconteceu na partida contra o Carabobo. Ele fez o gol e tirou a camisa. Só que a gente pesa a mão demais na implicância que a gente tem com o Matheus Martins. Por que contra o São Paulo
foi lindo ele tirando a camisa, e contra o cara bobo não foi lindo ele tirando a camisa. Esse é o meu ponto aqui sobre o Matheus Martins. A gente pesa demais a mão em apenas um jogador, quando a gente deveria pesar a mão no elenco inteiro. Todos os jogadores do Botafogo têm responsabilidade pelo que estamos passando nesse princípio de 2025. John Textor também errou no planejamento. Não faz sentido a gente estar em abril e estar jogando um futebol de fevereiro. Um futebol de partidas, com todo respeito, mas um futebol de partidas contra Boa Vista, contra Maricá. Não faz sentido o Botafogo estar jogando nesse nível em abril. Culpa do planejamento errôneo do John Textor. Também não faz sentido um time, por mais que esteja no início de temporada, mas que teve 30 dias para trabalhar, jogar como está jogando, e o Renato Paiva achar, entre aspas, normal, porque é isso que me parece. Quando eu vejo o Renato Paiva falando, me parece que nas entrelinhas ele normaliza o que está acontecendo com o Botafogo nesse momento, quando não é para normalizar, é para buscar o trabalho. Sinal vermelho no Botafogo. Não é demissão do Renato Paiva, eu não estou pedindo demissão, até porque eu acho que ele vai conseguir entregar um bom trabalho, mas é aquilo. Temos só 4 rodadas do Campeonato Brasileiro. Mas olha só como é que é um negócio complicado, como é que tem uma linha tênue nessa afirmação. Repito, estamos ainda na 4ª rodada do Campeonato Brasileiro. Porém, já faltam 34. Vamos deixar faltar 30? Vamos deixar faltar 20? O meu único medo não é o Matheus Martins jogar mal, não é a falta de confiança do time inteiro, não é a falha de planejamento do Textor. O meu maior medo é de repente chegar numa fase da temporada em que não dê mais tempo de recuperar o tempo que está sendo perdido agora. Então eu acho que o Botafogo precisa de um sinal vermelho de todos. O departamento de futebol, os jogadores, o técnico, a comissão técnica, todos precisam de um sinal vermelho neste momento e entender que o que está sendo feito até agora está errado. Que a gente precisa reiniciar o caminho e dessa vez reiniciar do jeito certo. E nós, torcedores, temos que, sinceramente, e repito, me coloco nesse pacote, nós, torcedores, precisamos pesar sim a mão, mas aonde a gente deve pesar a mão? No time inteiro. E não simplesmente demonizar, entre aspas, um único jogador, porque a gente tem um ranço, uma implicância com o jogador. Matheus Martins, por tudo que ele já fez na temporada passada e por tudo que ele ainda pode fazer no Botafogo porque é jovem, não merece, do nosso lado, não merece essa implicância tão grande e esse pesar de mão tão grande em cima do jogador. Ele merece críticas, sim, merece, porque cometeu erros contra o São Paulo que um jogador que joga no Botafogo, no campeão brasileiro, no campeão da América, não pode cometer. Mas também essa implicância é pesar a mão demais para cima de um único jogador. Falando rapidamente do jogo para encerrar aqui, é incrível como o Patrick de Paula muda de acordo com o status dele na partida, né? Se ele começa jogando, é um jogador que foi aquilo que eu falei no nosso pré-jogo de Botafogo e São Paulo. Parece um jogador que tá na pelada, aquele jogador que ninguém confia. A bola passa por ele, mas ninguém toca nele porque ninguém confia. Entretanto, quando ele entra no segundo tempo como opção, é outro jogador completamente diferente. Pede bola, pede para participar. Ou seja, tudo que eu falei e que muita gente concordou comigo aqui no vídeo sobre o Patrick de Paula ser um jogador para compor elenco foi corroborado nessa partida contra o São Paulo. Ele entrou bem, na posição que é dele, mas no lugar do jogador errado. Eu manteria o Gregory, tá? Eu tiraria o Marlon Freitas. Para mim, o Patrick de Paula é reserva imediato do Marlon Freitas. Porém, mesmo entrando na posição dele, no lugar do cara errado, ele foi muito bem na partida contra o São Paulo, buscando jogo, buscando finalização. Esse é o Patrick de Paula que a gente gosta de ver e que durante 90 minutos a gente não consegue.
mas quando entra durante o jogo, ele consegue entregar esse comprometimento, né? Mas é mais uma partida em que a gente precisa entender uma coisa importante. No final da partida, o Botafogo ele empurrou o São Paulo, apenas. Empurrar o São Paulo para o seu campo de defesa não quer dizer que o Botafogo dominou o time tricolor. Pelo contrário, em vários momentos, o Botafogo é quem foi dominado pelo São Paulo. Em muitos momentos parecia que o São Paulo estava jogando no Morumbi e não no estádio Newton Santos. Bom, gente, é isso que eu queria falar com vocês. Vídeo feito, vídeo entregue. Dá uma passada no link aqui da Instant Game, porque cada compra que você for fazer aí, você ajuda o canal também a continuar crescendo aqui e faz a Instant Game também acreditar que o Memória Alvinegra é um bom parceiro de negócio. Bom, grande abraço para vocês, valeu, fui!